Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Camila Bueno, eu sou técnica de aplicações Altium aqui na SKA e hoje eu vou apresentar para vocês esse webinar de zero a Gerber em 45 minutos, já que, como o próprio nome já diz, nós vamos definir uma placa do zero até o Gerber em 45 minutos. Então, nós vamos passar por todos os ambientes do Altium Designer, desde o esquema até a definição e a geração de todas as documentações necessárias para a fabricação dessa placa, passando, claro, pelo layout da placa e também pelo layout 3D. Tá legal, pessoal? Então, aqui já no Altium Designer, eu vou criar um projeto usando um template da SKA com o nome de Font Hatch. Já que nós vamos definir uma fonte, vamos criar uma fonte retificadora. Então, aqui nesse caso, eu estou deixando habilitada a opção do controle de versões para que, se futuramente for necessário, a gente possa retornar a alguma versão ou fazer alguma verificação em versões anteriores do projeto. Também estou fazendo o primeiro commit aqui do projeto para enviar essas informações iniciais para a nuvem, para que dessa forma tudo esteja salvo na nuvem e a gente tenha a garantia de que não vamos perder nenhuma informação, para que sempre esteja salvo na nuvem, como todo ambiente em cloud faz com que a gente tenha essa segurança. Então aqui eu já vou começar a adicionar os componentes. Lembrando, tá, pessoal, que todos esses componentes que eu estou adicionando já estão no meu ambiente do 365, mas caso você precise adicionar ou não tenha algum dos seus componentes dentro da nuvem e queira adicionar, há diversas formas para ser feito isso, tá? Você pode fazer da maneira convencional, criando o seu componente com as bibliotecas tradicionais, a biblioteca integrada, a biblioteca de PCB, esquemática, e depois, posteriormente, se preciso, enviando elas, migrando elas ao 365. Você pode criar os componentes diretamente no 365, se preferir, bem como também pode, caso seja um componente muito complexo ou que você encontre com dificuldade, se ele tiver salvo dentro do Manufacturer Party Search, né? Se ele existir dentro do Manufacturer Party Search, você também pode fazer um acquire desse componente e dessa forma ele vai ser enviado, vai ser salvo diretamente no seu 365, tá? Junto com todos os parâmetros, os modelos relacionados a esse componente, tá? Tudo isso para que facilite, né, e para você ter a segurança do seu gerenciamento de componentes usando o ambiente na nuvem que a Altium disponibilizou para nós agora no começo desse ano, né? Lembrando que o 365 está disponível a todos aqueles que possuem a subscription ativa do Altium Designer, mas que a qualquer momento que você desejar encerrar esse subscription, né, você não vai perder esses dados que foram salvos na nuvem, você pode baixá-los, salvá-los localmente, para que, se futuramente também você quiser retornar ao 365, você consiga enviá-los novamente, né, enviar esses dados novamente para lá sem problemas. Bom, então aqui eu estou pesquisando o meu último componente dessa plaquinha. A partir disso, a gente já consegue fazer as definições de linhas, de conexões entre os componentes, tá, pessoal? Então, beleza. Usando aqui a ferramenta da linha em si, eu já vou começar a fazer as conexões dessa placa, tá?
Vou adicionar também um GND aqui a essa placa, para já fazer todo o aterramento dela. E beleza, como nós podemos ver, nenhum dos designators está correto, estão todos com as interrogações. Então eu vou adicionar aqui, vou fazer um update para que todos os designators sejam nomeados corretamente. Aceitando essas mudanças aqui, ele vai gerar essa echo para mim. E após isso, todos os meus designators já estão nomeados corretamente e eu posso fazer o envio deles para a minha PCB, tá? Nesse caso aqui, ele já está enviando todos os componentes e as nets, mas a room em si eu não preciso que ele envie. Então, eu vou apenas executar as mudanças, desmarcando aquela opção da room, para que ela não seja gerada. E finalizado isso, temos todos os nossos componentes aqui já no ambiente PCB, tá, pessoal? Eu vou setar a origem dessa placa para o canto aqui dessa placa completa, né? Que nós vamos ainda definir o tamanho dela. Então, aqui selecionando uma layer mecânica e selecionando a opção da linha, eu vou designar todas as coordenadas dessa placa para que eu tenha uma definição mais certa do tamanho dela, tá? Bom, feito isso, eu já consigo finalizar aqui a definição dessa placa, juntando as duas linhas aqui. Então, eu vou selecioná-las e definir que a minha placa vai ser desse tamanho aqui. Beleza, pessoal? Então, aqui nesse caso, como é uma placa simples, né? Nós vamos definir uma placa apenas de duas camadas, tá? Tendo a sua camada top e bottom, definir alguns componentes aqui que estarão no bottom. Então, aqui nesse caso, esse regulador eu vou colocar para o top layer, para o bottom layer, perdão. O C3. O R1. E o TR1. Bom, feito isso, nós já conseguimos fazer as definições do posicionamento dessa placa, tá? Então, aqui, primeiramente, eu vou colocar os dois conectores. Ah, quase me esqueci. Vamos adicionar também os furos de referência, né? Os furos de fixação dessa placa. Então, aqui eu vou adicionar alguns pads redondos. E com 2 milímetros cada, tá? Não quero que esses pads sejam com furos metálicos, então aqui eu vou posicionar eles nos 4 cantos da placa mesmo. Nesse caso, eu não vou definir nenhuma coordenada específica, porque é apenas uma placa de demonstração. Mas para qualquer projeto, né, o adequado seria que fosse definido cada coordenada desse pad para que você tenha a posição exata de cada um deles. Então, agora sim, posso iniciar o meu layout da placa, posicionando esses componentes. Então, aqui eu vou posicionar os dois conectores na extremidade da placa, para que fique mais fácil, já que eles são dois bornes, né, de conexão. Vou adicionar também os dois diodos aqui nessa outra extremidade.
O VR1, que é um trim-pot, um potenciômetro, né? Eu vou colocar aqui nesse outro canto da placa. E agora, claro, esse componente que é um pouco maior daqui do que os outros, possui 3 pads de conexão. Eu vou colocar mais ao centro da placa para que fique mais fácil de fazer os seus roteamentos. Deixa eu aproximar eles aqui para ficar mais fácil de ir pegando esses componentes. Com o posicionamento desses componentes feitos, nós já podemos dar uma verificada em como vai ficar o layout desse componente, né? Como vai ficar a definição da placa em si. Então aqui todos os componentes já estão organizados, não há nenhum conflito entre eles. Então nós podemos iniciar o roteamento. Antes de fazer a ligação dos componentes em si, eu vou gerar aqui 2 polígonos para o GND. A partir da borda da placa, um para o top layer, usando a layer de GND, e um outro também usando a borda da placa, mas com o bottom layer, tá? Novamente com a layer do GND. Vou aplicar essas mudanças e como vocês podem ver, nós já conseguimos ver um esboço aqui de como vai ficar esse polígono na nossa placa. Tá? Então, feito isso, a maioria dos pads aqui já está conectada, visto que já são todos, a maioria é GND. Então, eles já estão conectados aqui por Thermal Relief, tá? Isso aqui a gente pode definir depois, posteriormente, nas regras, se for necessário, com conexões diretas ou alterando essas conexões, mas a princípio vou deixar como padrão aqui. Então, aqui eu vou iniciar os roteamentos. Para ficar um pouco mais fácil esse roteamento, eu vou girar esses 2 componentes aqui. Vou criar uma via aqui, já que a conexão desse borne está no outro componente, que está no top layer.
Bom, com todo o roteamento dessa placa feita, podemos ver aqui que nada está infringindo as bordas da placa. Está tudo nos devidos limites, tá? Tanto do lado top quanto do bottom layer. E agora eu já posso salvar essas informações e reenviá-las ao servidor. É claro que dessa forma, né, eu fiz uma placa bem rápida, uma placa pequena, e nem todas as configurações estão feitas corretamente, mas, novamente, a fim de demonstração. É claro que para um projeto real, para um produto real, deve ser tomados os devidos cuidados, né? E são outras necessidades. Então, aqui nesse caso, eu também tinha criado uma ActiveBoom, já nesse template de projeto. Então, aqui nós podemos ver todos os componentes que nós temos aqui dentro desse projeto, se eles estão em volume de produção ou quais componentes não possuem essas informações, tá? Eu não vou me atentar muito a corrigi-las, já que não é o foco dessa webinar. Então, aqui eu vou abrir o Output Job e já vou fazer as devidas configurações de quais documentos que nós vamos gerar com ele, tá? Então, aqui em documentação, eu vou selecionar a opção do PDF. Vou adicionar um arquivo de Pick and Place, os arquivos de Gerber, NCDrill, e selecionar eles aqui a minha estrutura de pasta, tá? Esses arquivos aqui de fabricação específica, eu vou deixar eles selecionados à parte, tá? Já que é o foco dessa webinar. Então, aqui eu vou fazer algumas configurações do meu Gerber. Vou deixar que ele se mantenha em milímetros e com essa configuração do formato. Vou selecionar todas as layers que estão sendo usadas. Mas não vou selecionar nenhuma opção de espelhamento, nenhuma dessas layers mecânicas. E as outras abas aqui eu vou deixar como padrão. No NCDrill, eu vou deixar com essa configuração padrão aqui mesmo, tá? Já que não é necessário a gente separar os arquivos de furação com os pads metálicos, com os furos metálicos e não metálicos. E também nenhuma dessas outras configurações aqui vai se aplicar à nossa necessidade nesse momento. Vou verificar como está a estrutura de pastas que vai ser criada com a geração desse Output Job. Então, aqui eu quero que esses documentos sejam abertos logo após a geração deles. E como nós podemos ver, nós podemos estruturar como esses arquivos serão salvos dentro da pasta do nosso projeto. Então, aqui eu vou colocar a opção de gerenciar manualmente isso e selecionar uma pasta que eu desejo. Então, aqui eu vou colocar uma pasta Output. Vou selecioná-la e eu quero que todos os arquivos do meu Output Job sejam salvos aqui dentro dessa pasta com a devida estrutura. Então, aqui ele vai salvar usando a opção de Output Type. Então, como vocês podem ver aqui, o nome da pasta logo abaixo da pasta que eu acabei de criar, que é o Output, ele está criando uma pasta Gerber, mas se a gente selecionar outras opções, ele vai alterando conforme as configurações. Nesse caso, eu vou deixar como Output Type mesmo, que é o que a gente usa comumente. E o Output Name também vou permitir que ele use, né, as configurações originais dos nomes desses arquivos. Feito isso, nós podemos gerar essa documentação usando aqui essa opção de Generate Content. Lembrando que com isso, como eu já selecionei aquelas opções, ele vai abrir agora para mim, vai carregar todas essas informações que foram geradas. E a gente já pode visualizar diretamente como está ficando, como é o nosso arquivo de fabricação do Gerber, para que isso posteriormente seja enviado a algum fabricante e a nossa placa seja produzida adequadamente, tá? Aqui no Gerber a gente consegue ver todas as informações
das layers usando esse painel do Camtastic aqui. Então aqui nós podemos selecionar ou não qual layer a gente quer visualizar, se a gente precisa excluir alguma delas, tá? Excluir não, desabilitar para visualizar no caso. Então aqui eu vou deixar desabilitado todas elas e vou visualizar apenas o top layer. Então aqui nós podemos ver o polígono, como ele está estruturado. Nesse caso aqui, vocês devem ter notado que eu não dei nenhum repur nos polígonos. Foi porque nas minhas configurações isso já está automatizado. Então esses polígonos já estão fazendo repur automático conforme eu vou fazendo as alterações no meu design, tá? Então aqui nós podemos ver que os dois polígonos que eu criei anteriormente estão todos corretos. Ele removeu as ilhas de cobre devido às minhas informações anteriores, minhas configurações feitas anteriormente. Então aqui nós podemos visualizar no detalhe cada uma das layers, se for preciso, e também fazer algumas configurações a mais, se for preciso, novamente, tá? A informação do NC Drill também está sendo enviada aqui, tá? Então, ela poderia estar sendo gerada à parte, a gente pode visualizar isso à parte, mas nesse caso, como eu selecionei para que os dois sejam abertos e como a gente gerou pelo Output Job, ele entende e visualiza e permite a visualização de uma vez só para a gente. Então, num único arquivo Camtastic, eu já consigo visualizar tanto as minhas layers, né, do meu Gerber, quanto o NC Drill aqui. Então, selecionando todas as layers, ativando todas as layers, já consegue ver onde vai ter cada um dos furos aqui dessa placa, paralelamente a todas as outras informações das layers, tá? Para uma melhor documentação também, deixa eu salvar esse documento aqui já. Vou salvar com o nome padrão mesmo. Já vou salvar também o Output Job. Vou novamente salvar esse projeto para atualizar as informações na nuvem e fazer o commit dessas novas informações, dos novos arquivos que foram gerados. Então, nesse momento, caso algum outro membro da minha equipe precisasse visualizar ou fazer alguma alteração desses documentos, esses documentos já estão salvos na nuvem, eu já posso compartilhá-los com qualquer outro membro da equipe ou com qualquer fabricante, se for preciso, para que eles tenham acesso a todas essas informações no pacote completo. Então aqui, para melhorar esse desempenho, né, para facilitar para os montadores, para os visualizadores, talvez até para os mecânicos que farão as montagens, ou mesmo se isso for enviado, né, para algum software mecânico, para ser desenvolvido algum encapsulamento, alguma case para essa placa, eu vou criar aqui um arquivo Draftsman. Já que esse arquivo, a gente consegue incluir nele diversas informações diferentes da minha placa, dos meus arquivos de fabricação e montagem, para que tudo fique mais claro e fique de uma forma muito mais visual, como vocês vão ver agora com a criação dele, tá? Não sei o quanto de vocês já usam esse arquivo ou quantos pretendem usar e não usam por não saberem como eles funcionam, mas aqui dessa forma eu pretendo mostrar para vocês o quão fácil é trabalhar nesse ambiente, tá? Então aqui em Place nós podemos ver diversas vistas diferentes que nós podemos adicionar a esse documento. Então eu vou adicionar aqui uma vista de montagem dessa placa. Lembrando que eu sempre posso definir qual é a layer, qual é a vista que eu quero definir. Então, por exemplo, se eu vou visualizar o top, o bottom, ou se possuir alguma layer interna, se vai ser elas que devem ser visualizadas nesse arquivo. Então, aqui nesse caso, está selecionado a opção do top side, mas eu posso adicionar uma segunda logo ao lado dela, para que seja adicionado o bottom. E eu consigo configurar isso aqui nas propriedades dessas vistas, tá? Do Draftsman. Deixa eu colocar aqui na outra tela. Então, aqui como vocês podem ver, eu consigo definir a escala que essa imagem vai ser definida, vai ser visualizada, né? Como as informações vão ser configuradas, mas a princípio eu vou deixar tudo isso como padrão. Vou apenas habilitar aqui, vou trocar a opção para o bottom, para que eu tenha uma visualização top side e bottom side, uma ao lado da outra. E vou habilitar também
essas opções aqui que para facilitar a visualização e identificação dos componentes, da topologia desses componentes e também do componente, de quais componentes são SMD e quais componentes são Through-Hole, tá? Vou fazer isso aqui também no topside. Tá? Então aqui eu consigo ver com clareza quais componentes da minha placa são Through-Hole, que são esses com a cor verde, e quais são SMD, que são esses que estão em azul. Tá? Vou adicionar também aqui algumas outras informações, como a vista de fabricação, colocar logo abaixo a do top, e a de bottom, vou colocar aqui também. Como vocês podem ver, qualquer uma dessas vistas podem ser configuradas, né, exatamente como como eu tinha mencionado antes, sobre qual vai ser visualizada. Então, aqui nesse caso, da mesma forma que eu fiz para as vistas de montagem, eu só acessei as opções, as propriedades dessa vista de fabricação e alterei qual é a layer, qual é a vista que eu quero que se aplique a essa imagem que eu adicionei, tá? Posso adicionar também as vistas de seções, detalhes de placa, caso seja preciso, tá? Onde a gente pode definir se vai ser um círculo ou um retângulo, que vai dar esse zoom na placa. Então, caso seja preciso visualizar algum detalhe específico que não seja tão visível nessa escala, eu consigo dar esse zoom, né? Que é esse detalhamento que essa opção nos fornece. Posso também adicionar vistas de componentes específicos, caso seja um componente muito detalhado, um componente que precisa de uma atenção especial. Desenho uma tabela de furações, né, dos desenhos de furação, onde também vão ser adicionados nas próprias vistas os símbolos, né, os desenhos desses tipos de furação. Uma vista isométrica da placa. Novamente, onde eu posso escolher qual vai ser o lado, né, que vai ser visualizado nessa placa. Nesse caso aqui está com a vista top. Eu posso, como todas as outras vistas, alterar aqui para o bottom. Nesse caso, elas estão aqui nas duas layers, mas eu posso colocar como front e back, se for preciso, tá? Onde essa vista aqui vai ser visualizada de uma maneira mais horizontal, digamos assim. Vou adicionar também aqui essa opção de vista realística da placa, tá? Então, da mesma forma que a gente consegue visualizar isso no nosso PDF 3D, aqui a gente consegue ver, mas como no PDF a gente consegue ver apenas a opção, as opções tradicionais, né? Nem sempre elas se aplicam à nossa necessidade. Às vezes é preciso ver algum detalhe específico que só é possível virando a placa de determinado jeito. Então, aqui se eu abrir o meu PCB e posicionar, né, visualizar o meu 3D de uma maneira específica. Então, por exemplo, eu quero ver com detalhes essa parte aqui do borne, tá? Então, eu vou deixar o meu 3D visualizado dessa forma aqui. Vou voltar no meu arquivo Draftsman, em vez de adicionar mais um, eu vou alterar nesse próprio que eu já adicionei aqui de vista realística. Vou selecionar essa opção aqui de Custom, e vou pegar uma foto, né, da câmera atual. Então aqui ele vai pegar exatamente a forma que eu deixei lá no meu PCB, a forma que eu deixei configurado, posicionado lá. Essa opção já vai trazer para mim esses detalhes, né, essa vista exatamente como configurado lá, para que eu possa enviar, né, posso gerar essa documentação com essa vista já detalhada, em vez de ter que fazer toda uma descrição para uma outra pessoa que também precise ver essa informação, tá? Então, além dessas configurações, vou adicionar mais uma folha aqui. E vou adicionar algumas informações de tabelas, tá? Então, eu vou adicionar aqui a minha lista de materiais também. A minha tabela de furação. E o meu Lay Start Legend, tá? Legend. Para que a gente possa ver a estrutura dessa placa já nessa documentação. Então aqui, pessoal, nós temos um documento só, que nós podemos exportar também para PDF, se for preciso, mas o arquivo Draftsman é um arquivo completo,
de uma forma que a gente consiga visualizar todas essas informações que talvez seriam geradas de maneiras todas diferentes, em programas diferentes. Então, num único documento, a gente consegue centralizar todas essas informações e enviar para diversas pessoas diferentes, para que todas tenham acesso à documentação completa dessa placa, com todos os detalhes que for preciso. Você consegue customizar isso aqui, claro. Então, dessa forma aqui, eu adicionei vista por vista. Mas se você criar um padrão, um template para esse documento Draftsman, você consegue adicioná-lo ao teu projeto e assim que ele adicionar, ele já vai vir com todas as vistas que você definiu no seu template. Então, em vez de adicionar uma por uma, ele já vai vir com todas configuradas. E caso no meio da documentação seja preciso fazer alguma alteração na PCB, algum posicionamento de componente, alguma trilha diferente, ou a troca mesmo de algum componente, você não precisa gerar novamente todos esses documentos, todas essas documentações. Basta você importar as mudanças que foram feitas da PCB e todas as suas vistas já vão ser atualizadas. Você vai conseguir ver todas as mudanças que aconteceram, né? Então, da mesma forma que você consegue fazer isso na colaboração mecânica com o SolidWorks, com o Inventor, você consegue fazer isso aqui. Você consegue visualizar as mudanças e gerar a documentação novamente, se for preciso, né? No caso, salvá-la em PDF novamente ou reenviá-la para algum outro membro da equipe. Então, aqui apenas para exemplificar, vou voltar aqui na minha PCB e vou movimentar um dos meus componentes. Então, aqui, esse componente do top layer, o capacitor C4, eu vou movimentar um pouco abaixo aqui. As trilhas já foram reajustadas, o polígono já foi dado repur. Eu posso confirmar isso usando esse atalho, dando repur em todos os polígonos. E voltando ao meu arquivo Draftsman, eu consigo importar essas mudanças que foram feitas. Vou dando um zoom aqui nessa parte que a gente consegue ver com detalhe esse componente. E fazer o import de todas essas mudanças que a gente acabou de fazer. Então, nesse caso, eu fiz uma simples mudança, mas numa questão de um reposicionamento completo, um relayout dessa placa, você conseguiria fazer todo esse import em apenas um clique e atualizando todas as vistas, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, eu não precisei atualizar vista por vista. Ao atualizar o documento, essa vista e todas as outras que possuem a visualização desse componente, né, já foram atualizadas. Então, aqui, esse componente já foi posicionado de acordo com a nova coordenada que eu adicionei ele. Aqui também, em todos os outros componentes, né? Nessa outra vista aqui é um pouco mais difícil de visualizar, já que a gente não consegue ter a noção das trilhas em si. Mas em todas elas, isso já foi alterado. Bem como se alterasse um componente em si, removesse ele, ao fazer esse import, todas essas informações já seriam trazidas para o arquivo Draftsman, tá? Lembrando também que se for preciso fazer algum detalhamento para que exista alguma configuração, alguma montagem especial, a gente consegue também definir alguns callouts, tá? E colocar algumas notas também nesse arquivo de documentação, tá? Nesse arquivo Draftsman. Então, ao adicionar um callout, eu consigo selecionar um componente, por exemplo. Adicionar algumas notas. E também definir da onde vai vir essas informações das notas, tá? Então, por exemplo, se eu definir um callout aqui para esse componente, eu consigo definir da onde que ele está vindo. Nesse caso aqui, eu posso colocar que é um item da minha nota, das minhas notas, tá? Vou colocar aqui que é o item 1. Então, note que ele também já pega até o próprio contorno, né? Que é uma identificação mais visual de qual é o tópico das minhas notas que ele está se aplicando. Mas é claro que, assim como tudo aqui nessa documentação e todos os outros ambientes, você consegue customizar isso aqui. Então, caso você precise de uma outra simbologia ou de uma outra identificação, tudo isso você consegue personalizar de acordo com a sua necessidade, tá?
Se for preciso também especificar a medida de algum ponto dessa placa, você não precisa retornar aos métodos mais arcaicos, digamos assim, onde você teria que imprimir esse documento e fazer todas as linhas usando réguas, lápis, canetas. Você consegue fazer isso diretamente aqui no Draftsman, tá? Então, usando essa opção aqui de dimensões, você consegue selecionar qual é o tipo de dimensão que você quer determinar nessa placa. Nesse caso aqui, eu vou usar a própria dimensão linear mesmo. Então, caso eu precisasse definir o tamanho dessa placa, né, deixar explícito qual é o tamanho que ela vai ser gerada, né, eu já consigo fazer isso direto nessa documentação, tá, pessoal? Assim como qualquer outra documentação, qualquer outro detalhamento de documentos que existem no lado mecânico, né, com mais precisão, aqui você também consegue fazer essas definições. Bem como, se for preciso, os tamanhos dos furos também, tá? Então, aqui nós temos os furos de fixação de 2 milímetros e a gente consegue especificar isso para que, se caso alguém precise ou não tenha ficado claro em algum momento, precise verificar se essa informação é válida ou não, se tem algo incorreto, consegue verificar isso diretamente aqui nas cotas que nós adicionamos aqui no ambiente Draftsman, tá? Bom, pessoal, então, dessa forma, esse documento já poderia ser enviado, essa placa já poderia ser enviado ao meu fabricante, para que isso fosse já fabricado, fosse feito algum protótipo inicial, para depois iniciar a produção em escala. Mas, dessa forma aqui, esse documento já está pronto para ser enviado, tá? Eu vou novamente só fazer o commit aqui para atualizar as informações. E dessa forma, todo o meu projeto já está pronto, meu fabricante, os meus montadores ou a minha própria equipe já pode acessar o 365, verificar todos esses detalhes. Cada um pode fazer as alterações que foi designado. Então, meus compradores, os responsáveis pelas compras da empresa já podem verificar a lista de material e verificar se falta algum detalhe. O pessoal da fabricação já consegue verificar se o Gerber está adequado para a necessidade, se precisa ser feito algum outro detalhamento ou alguma segunda geração. Tudo isso está disponível no 365. Eu também posso salvar isso localmente e enviá-lo pelos métodos tradicionais, né, usando e-mail, usando algum chat, é claro. Mas, a princípio, o 365 está aqui para ajudar a gente a centralizar essas informações e para que todos trabalhem na forma mais atualizada do projeto, na versão mais recente desse projeto. Bom, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para enviá-las aqui a nós já responderemos vocês posteriormente usando o e-mail, tá? E caso vocês tenham alguma sugestão para novos vídeos ou para novas formas de conteúdo, tá? Fiquem à vontade para contatar a gente para fazer essas sugestões. E desde já eu agradeço a participação de todos. Espero que tenham gostado desse conteúdo. E novamente, se surgir alguma dúvida, eu estou deixando aqui na tela os contatos do nosso suporte, com todos os contatos telefônicos e o contato por e-mail mesmo. Se você já possui também o login do portal do cliente, pode abrir algum suporte, solicitar o suporte por lá também. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. E caso precisem de alguma ajuda, caso tenha surgido alguma dúvida, não hesite em nos contatar. Estamos aqui à disposição para ajudar vocês em qualquer ponto, tá? Então, é isso, pessoal. Até mais. E obrigada pela participação de todos.